Boa tarde. É, Essa conversa é uma conversa muito importante para mim e eu quero agradecer quem aceitou meu convite. Todo mundo aqui tem uma história para contar. E nem todas as histórias começam da mesma forma. Tem histórias que começam lindas, como contos de fadas, e já tem outras que não começam tão lindas assim. Porque nem toda história começa bonita. Algumas se escrevem quando algo se quebra por dentro. E foi assim que a minha história começou. Eu não vim aqui hoje falar só sobre livros. Eu vim falar sobre o que existe antes deles, porque ninguém vê. Mas antes da história, existe uma coragem. Eu sempre quis escrever, desde os meus 15 anos, mas existia em mim uma sensação que eu não conseguia entender. Eu estava em lugares que, teoricamente, eram para eu me sentir bem, era para eu estar bem. Mas, por dentro, eu me sentia deslocada. Como se todo mundo tivesse entendido algo e eu não. E quando a gente se sente assim, a gente começa a se adaptar. A gente começa a falar o que esperam, a agir de forma que encaixe, só para não parecer diferente. E eu me adaptei tanto ao que esperavam de mim, que chegou um momento que eu não sabia mais quem eu era, sem estar atuando para agradar. E eu comecei a sentir que eu não existia. Por quê? Porque eu me adaptei a existir sem ser ouvida, a existir sem ser percebida, como se o que eu sentisse não importasse. E isso cansa. Cansa realmente existir sem viver. E foi nesse lugar, meio confuso, meio vazio, que eu comecei a me afastar do barulho. Não porque estava tudo bem, mas porque foi a única forma que eu encontrei de não me perder ainda mais. E foi nesse silêncio que eu comecei a me escutar, porque na escrita eu não podia mentir para mim mesma. E eu acabei percebendo que não dava mais para eu me enganar, me moldando, me diminuindo, porque ninguém nasceu para existir pela metade. Foi nesse lugar que eu decidi que eu não ia mais existir para caber. Eu queria viver para ser feliz. E a escrita me tirou dessa prisão. Tudo que era meu, com o tempo, aquilo que só era meu, foi ganhando forma. E foi assim que nasceram os meus livros. O primeiro, A Menina que Conversava com o Silêncio. Ele é uma leitura rápida, porém uma leitura que fica. Que ele fala dessa fase da vida que a gente vive coisas sem entender, sabe? E o segundo livro é Me Perdi nos Personagens. Ele é uma leitura um pouco maior, porém uma leitura fluida. Ele fala dessa fase da vida em que a gente começa a se observar, a se questionar, a querer entender quem realmente a gente é. Os dois são parte da mesma história. Um fala do que foi vivido e outro do que foi percebido. E, embora a minha escrita parta da neurodiversidade, os meus livros não são sobre rótulos, não são sobre diagnósticos e tampouco sobre termos técnicos. Os meus livros são sobre sentir, porque ele fala de situações que todo ser humano vive na vida. Uns sentem um pouco mais tranquilos, uns sentem mais agressivos, mas todos sentem. E por muito tempo eu achei que eu precisava entender tudo, o porquê de tudo. Só que isso me prendia, porque quanto mais eu tentava entender, mais eu me perdia. Até que eu entendi que talvez o problema não fosse a minha vida, mas o quanto eu me perdi de mim. E acabei tendo a percepção que eu gostaria de compartilhar com vocês. Você não precisa mudar de vida. Você precisa voltar para si. Porque muitas pessoas pensam que recomeços
a gente precisa abandonar tudo e começar do zero. Mas nem sempre essa é a melhor solução. Às vezes, o que você precisa fazer é parar e se reencontrar dentro da sua própria vida. E foi assim que nasceu Lianoa. Lianoa não é só um nome, não é um pseudônimo. Lianoa é um espaço onde eu pude existir sem precisar caber. Escrever por trás de um nome não foi para me esconder. Foi para me permitir aparecer de uma forma que antes eu não conseguia. E autoconhecimento não é sobre ter todas as respostas. A gente acha que é sobre isso, né? Mas autoconhecimento é sobre a gente parar de se perder, parar de se abandonar. E talvez seja esse o problema. Porque a gente nunca foi ensinado a ficar. A gente aprende a fugir, a gente aprende a evitar, a gente aprende a sair, mas nunca a ficar. Ficar com o nosso silêncio, ficar com os nossos desconfortos. Porque quando a gente fica, a gente se escuta. E quando a gente se escuta, a gente cria voz, cria posicionamento e para de viver para caber e começa a viver com verdade. Talvez a pergunta não seja só quem sou eu, mas o que faz você ser você? O como você gosta de se expressar, como você se sente bem em ser feliz. Essa é a questão da pergunta. A gente precisa ver como a gente funciona e viver de acordo com isso, né? E a questão de eu escrever, né, é porque eu demorei muito tempo para questionar o que eu vivia, para questionar o que eu sentia e o quanto eu me anulava durante toda a minha vida. Então, hoje eu escrevo para que outras pessoas não demorem tanto. Elas parem para se observar, para se conhecer, para se entender, se aceitar do jeito que são e se amar, sem precisar de ninguém para isso. Na mente de vocês, né? Não precisa responder, mas você já passou alguma fase da vida que você viveu alguma coisa que você não entendia, sentia que você não estava ali naquele momento? É por isso que eu escrevo, porque eu aprendi a cair sem plateia. Eu aprendi a ficar sozinha com os meus sentimentos, ficar sozinha com as minhas dúvidas, sem compartilhar com ninguém. E cair sem plateia me ensinou que nem toda dor precisa de espetáculo para ser legítima. Por isso a gente tem que ser sensível aos nossos desconfortos, né? Talvez hoje você não tenha todas as respostas, mas se você saiu daqui já começando a se enxergar de forma mais verdadeira, você já começou. Nem toda história começa bonita, mas muitas histórias começam quando algo se quebra, porque é ali que a gente começa a se reconstruir. Obrigada a todos. Os livros estão disponíveis, né? Se fez sentido para vocês essa mensagem, né? Meus livros estão disponíveis. Quem sabe consegue te acompanhar nessa volta para si, nesse retorno para si. Muito obrigada pela companhia.